Oi, gente! Finalmente vamos fazer o nosso book haul, que eu já tinha prometido há alguns vídeos atrás, mas no fim a gente acabava passando aula ou passando vlog e não fazíamos o book haul. Alguns livros vocês até já viram, que eu mostrei naqueles vlogs de leitura, e outros não. E alguns aqui eu repeti, poucos eu acho, eu repeti porque nos book hauls anteriores, vocês escolheram, vários de vocês escolheram este ou aquele livro e no fim não foram os sorteados foram outros, tá? Então nesse book haul a gente vai fazer a mesma coisa que nos book hauls anteriores. Eu vou mostrar todos os livros aqui que estão disponíveis e vocês vão escolher um deles. Não adianta botar uma lista porque eu pego só a primeira opção, senão dá muita confusão e o nosso sorteio ia levar 1 hora para sortear. Porque se cada um de vocês colocar 3, 4, 5 livros, eu vou olhar, esse aqui já foi sorteado por fulano, a segunda opção já foi também, a terceira, daí demora muito. Então coloquem um livro que vocês gostariam de ganhar caso fossem os sorteados. E eu vou sortear novamente 4 livros desse book haul, tá? Não me perguntem por que é o número 4, porque a gente começou sorteando 4 livros e daí ficou, tá? Ficaram esses 4 livros. Então assim, ó, este nós vamos fazer o sorteio quando nós chegarmos a 810 inscritos. Agora eu tô deixando pouco inscrito para o sorteio ficar mais rápido, se não ficar aquela coisa, espera o sorteio não acontece, no fim eu fico mais ansiosa para sortear logo do que vocês até para ganharem os livros. Então quando nós tivermos com 810 inscritos, tá pertinho, porque a gente já passou de 770, então nós sorteamos os 4 escolhidos daqui, tá? Cada um escolhe um. Mas antes disso, eu vou lembrar para vocês que quando nós chegarmos a 800 inscritos, eu tô lembrando para vocês, mas tô mostrando principalmente para aqueles que ainda não são inscritos no canal. Quando nós chegarmos a 800 inscritos, nós vamos sortear este livro aqui, O Conde de Monte Cristo, nessa edição luxo da Martin Claret, que quem é inscrito no canal e olha todos os vídeos já cansou de olhar, né? Olhem que sobrecapa linda, que é uma jacket, né? Que vocês chamam agora. Eu vou tirar a jacket para vocês verem como é que é. Olhem o livro, que coisa linda, edição luxo da Martin Claret. A jacket também é muito bonita, olha que eu tenho mostrado ela com todo cuidado e realmente eu tenho tido cuidado, porque ela tá impecável, apesar de todas as vezes que eu já mostrei. Olhem que coisa linda, uma jacket reversível, uma jaqueta reversível, tá? Então, enjoa desse lado aqui, passa para o outro lado aqui. Linda demais, né? Então, essa edição luxo da Martin Claret, do Alexandre Dumas, ou Dumas, nunca sei muito bem como se pronuncia, apesar de ser professora de literatura, essa edição luxo, então, sortearemos quando chegarmos a 800 inscritos, tá? Então, se cada um de vocês, 700 e poucos inscritos, 770 e alguma coisa, fizer propaganda para um amigo, rapidinho, né? 30 de vocês dos 700 e pouco, fazendo propaganda para um amigo, rapidinho a gente chega aos 800 e sorteia esse livro. E quando nós chegarmos a 810,
que daí é só 10 a mais, a gente sorteia alguns dos livros que estão aqui conforme a preferência de vocês. Eu tô até com medo dos livros aqui, porque eu deixei água e deixei café aqui, porque vocês sabem que eu começo a tossir, né? Porque com 64 anos, alguém que falou a vida inteira e ainda por cima tem asma, começa a falar muito, começa a tossir. Então, essa vez eu já vim equipada e com a tesourinha para abrir os livros que ainda estão no plástico, mas não que eu tenha recebido de editoras, porque eu acho que as editoras enviam para as pessoas que têm milhões de, modo de dizer, né, milhões de inscritos, mas eu até já me inscrevi, bem ousada, me inscrevi para receber livros de algumas editoras, depois eu conto para vocês. Claro que com menos de 1000 inscritos dificilmente eu vou ser selecionada, mas os mais velhos têm que ensinar aos mais jovens de ousar. E vá que eu seja selecionada, né? Aí eu vou ter mais livros ainda para mostrar aqui para vocês e para sortear também. Então, o primeiro livrinho que eu comprei para colocar no sorteio, porque lógico que a primeira a ler, principalmente esse aqui, serei eu. Por que principalmente? Porque esse livrinho aqui, ele cai nos vestibulares e no Enem. Sobretudo no Enem daqui do Rio Grande do Sul, que a Universidade Federal coloca como leitura obrigatória no vestibular. Então eu sempre penso assim, ó, gente, universidade é uma referência para leituras. E quando uma universidade coloca como leitura obrigatória, a gente tem que pensar, colocou como leitura obrigatória, alguma coisa de muito importante tem. Para quem gosta de literatura, para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer Enem, para quem simplesmente é um cidadão que gosta de estar sempre atualizado no que é importante para o seu país, para a sua vida, independentemente de querer fazer vestibular ou não. Então esse aqui, Ponciá Vivêncio, da Conceição Evaristo, eu comprei sobretudo porque cai no vestibular da URGS daqui, e como vocês sabem, através dos vídeos ou pessoalmente, eu oriento vários até, que vão fazer vestibular da URGS ou que vão fazer o Enem, tá? Então, eu vou ler só um trechinho para vocês terem uma ideia, vou ler um trechinho aqui da contracapa do que se trata. Nas primeiras vezes que Ponciá Vivêncio sentiu o vazio na cabeça, quando voltou a si, ficou atordoada. O que tinha acontecido? Quanto tempo tinha ficado naquele estado? Tentou relembrar os fatos e não sabia como tudo se dera. Sabia apenas que de uma hora para outra é como se um buraco abrisse em si própria, formando uma grande fenda dentro e fora dela, um vácuo com o qual ela se confundia, mas continuava, entretanto, consciente de tudo ao seu redor. Via a vida e os outros se fazendo, assistia aos movimentos alheios, se dando, mas se perdia, não conseguia saber de si. No princípio, quando o vazio ameaçava encher a sua pessoa, ela ficava possuída pelo medo. Agora, gostava da ausência, na qual ela se abrigava, desconhecendo, se tornando-se alheia de seu próprio eu, tá? Então, esse livrinho aqui, que eu penso ser uma tendência muito importante na literatura. Conceição Evaristo nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, lógico, é mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio e doutor em literatura comparada, ganhou o 3º lugar no Prêmio Jabuti 2015, tá?
Aqui tá a foto da Conceição Evaristo. Então, esse é o primeiro livro, se vocês quiserem, tá? Coloquem aí nos comentários. Este aqui, gente, eu comprei do Torquato Tasso, Jerusalém Libertada, porque esse é um dos clássicos da literatura universal. Inclusive naquele livro 501 escritores para conhecer, alguma coisa assim. Vocês sabem que eu gosto de ler ou de comprar por roteiros, né? Esse aqui é o roteiro das leituras obrigatórias da URGS. Este aqui é o roteiro que eu vi naquele livro 501 grandes escritores para se ler, alguma coisa assim. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, eu não li ainda, portanto, eu não posso comentar, tá? Torquato Tasso, Volta de Sorrento, em 1544, e de Roma em 1595, das universidades de Pádua e de Bolonha, de onde teve que fugir. E volta depois de 4,5 séculos ao nosso tempo, com suas peregrinações, sua paixão lendária por Eleonora, seu gênio e sua loucura. E dele com ele também volta a sua Jerusalém, libertada, para confirmar a perenidade da poesia maior que saudará todos os milênios, tá? Esse aqui é um clássico da literatura universal. Mesmo essa edição que estava mais surradinha, né, e de brochura, dessa pilha de livros que eu tenho aqui, foi o livro que eu paguei mais caro, foi esse aqui, tá? Seguimos. Essa aqui eu já mostrei para vocês em outro book haul, A Casa das Sete Mulheres, literatura gaúcha. Já foi tema de uma minissérie da Globo, tá? Da Letícia, que ela, me perdoe, eu nunca consigo dizer direito sobre o sobrenome dela, mas ela é bem famosa, você sabe, tá? Então é uma parte da história do Rio Grande do Sul, tá? Essa aqui eu nem... é que tem tanto livro aqui que eu não vou dar o resumo de cada um. E essa aqui, como foi uma minissérie da Globo muito assistida, baseada no livro dela, todo mundo conhece. Aí, aproveitando a história do Rio Grande do Sul, eu já tinha colocado para vocês O Tempo e o Vento, a parte 1, eu já tinha colocado para vocês em outro book haul. Vários de vocês escolheram, mas nenhum foi sorteado. Então agora eu consegui a parte 2, só falta 3. Então quem falta a parte 1 ou quem falta a parte 2, né? Aí vocês escolhem. Às vezes dá coincidência que numa coleção a gente tem tipo 1, 3 e o 4, não tem o 2. Ou tem o 3 e o 4 e falta 1 e o 2. Então essa é uma coleção também da história do Rio Grande do Sul, do Érico Veríssimo, tá? Também, quem quiser, deixa eu tirar aqui o plástico. É uma coleção muito... Eu gosto de ler assim em brochura, eu não gosto de ler em capa dura. Capa dura é lindo, mas eu não gosto. E esse aqui é bem confortável de abrir, é bem confortável de ler, tá? É muito bonito. Eu adoro, né? Porque sou gaúcha, adoro ver aqui os pampas e essas... E seguindo... Como a gente tá vendo agora o modernismo, né? Tá vendo nos nossos vídeos o modernismo. Eu fiz questão de comprar esse livro aqui, ó, que eu ainda não li, que é o do Graciliano Ramos, o Antimodernista. Porque embora ele fosse absolutamente contemporâneo ao modernismo, ele fazia
umas críticas bem, até certo ponto, severas ao movimento modernista. Então eu comprei para ler e fazer o contraponto ali nas nossas aulas sobre o modernismo. Ele diz até um trechinho dele aqui na contracapa do Graciliano. Ele, numa entrevista, respondeu o seguinte sobre os modernistas: os modernistas brasileiros, confundindo o ambiente literário do país com a academia, traçaram linhas divisórias rígidas, mas arbitrárias, entre o bom e o mal, e querendo destruir tudo que ficara para trás, condenaram por ignorância ou safadeza muita coisa que merecia ser salva. Vendo em Coelho Neto a encarnação da literatura brasileira, o que era um erro, fingiram esquecer tudo quanto havia antes, e nessa condenação maciça cometeram injustiças tremendas. Aí o entrevistador pergunta para o Graciliano: quer dizer que não se considera um modernista? E o Graciliano responde: que ideia! Enquanto os rapazes de 22, que é da Semana da Arte Moderna, né, em 22, promoviam seu movimentozinho, achava-me em Palmeira dos Índios, em pleno sertão alagoano, vendendo chita no balcão. Ah? Então esse livro, Antimodernista, Graciliano Ramos, em 1922, porque ele fala do modernismo. E aproveitei e comprei um outro livro também dele, A Infância do Velho Graciliano, Memórias em Letras de Forma, da Tânia Regina Souza, que é professora, se não me engano, da Universidade de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Gente, na linha da literatura espírita, que vocês sabem que eu sou espírita, e independente de religião, a literatura espírita é uma literatura também muito boa, muito bem escrita, muito bem elaborada, para aqueles que acreditam, até ditada por escritores de peso como Victor Hugo e outros. Eu comprei esse aqui, Memórias de um Suicida, que é ditado através de orientações de um outro espírito, é ditado pelo escritor Camilo Castelo Branco, que aqui ele vem com o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, tá? Então o nome já está dizendo, é a história de um suicida, mas a história pós-morte, né? Então é um livro muito interessante, eu não li ainda, mas todo mundo que leu, a minha filha mais velha que lê muito já leu e diz que é maravilhoso. Então quem se interessa por o livro espírita também, tá? Esse aqui, Sem Medo de Viver, também é um livro espírita, que eu já mostrei para vocês em outro book haul. Vários colocaram ali comentários, que eu ainda estou lendo. Na verdade, eu estou relendo. Faz meses, eu já li esse livro há anos, numa outra edição. Essa edição é nova. E estou relendo também numa edição antiga, que não é essa, e ainda não terminei. Que é a história do Sérgio, do menino muito humilde que vem lá do interior, e na cabeça dele, só em cidade grande que as pessoas poderiam progredir e vir a ganhar muito dinheiro. Mas com o tempo ele vê que não é bem assim. Então é uma história muito bacana. Esse aqui, O Preço de Ser Diferente, também é um livro espírita, é a história de um menino gay que passa por muito sofrimento, sofrimento físico, sofrimento emocional, preconceito, e que vem aqui a explicação espírita também, porque não a explicação espírita daquilo que chamam em outras religiões a cura gay. Com todo respeito a qualquer religião, cada religião é livre para pensar o que bem entender. Eu nem poderia, sendo advogada, pensar de outra forma. Mas o espiritismo não quer dar explicações
por que que a pessoa é homossexual ou por que não é, só dá explicações espirituais, assim como dá explicações por que que a gente nasceu no Brasil, por que que o outro nasceu na Inglaterra, o outro nasceu na França, um nasceu pobre, o outro rico, um nasceu hétero, o outro homo, um nasceu bonito, o outro feio, e etc, etc. São explicações existenciais. Esse aqui, o tema é da homossexualidade, mas sem procurar explicações moralistas ou qualquer coisa parecida, tá? E por último, na literatura espírita, esse aqui da Zíbia Gasparetto, Somos Todos Inocentes, que é a história de alguém que injustamente vai preso, mas também tem uma explicação espírita, e quando a família começa a se equilibrar espiritualmente, procurar ajuda espiritual, etc., a família consegue desvendar lá o crime que foi injustamente, né, creditado a ele, e consegue ter um final bom. Não vou contar o livro para vocês, a história, né, porque vocês dizem hoje em dia que não gostam de spoiler. Esse aqui, Os Lusíadas, é um outro clássico da literatura universal. Quem já fez letras sabe, Os Lusíadas de Camões. É um clássico da literatura universal que é citado, se não me engano, naqueles 1001 livros para ler antes de morrer. Se não me engano, é naquele. Esse Jerusalém Libertada é nos 501 escritores. E esse é nos 1001 livros antes de morrer, tá? Este aqui de Camões, então, conta todas as aventuras dos portugueses quando enfrentavam o mar, tudo que eles passavam, todas as conquistas lá portuguesas e tal. Então aqui diz, enfrentando os perigos do mar e cruzando os limites do mundo conhecido, o capitão Vasco da Gama e sua tripulação empreendem uma viagem que ficaria para sempre marcada na história portuguesa. Em sua jornada, os navegantes terão de escapar dos ardis de Baco e da ira dos mouros. Para tanto, contarão com o favor de Júpiter e Vênus, bem como da divina providência na epopeia. A fé cristã e a mitologia greco-latina também coexistem, tá? Esse aqui, então. E eu juntei aqui. Este aqui desse ator John Crismon, não sei se é assim que se diz, o nome já diz tudo, né? Há mais uma das várias histórias que ele escreve sobre justiça. Esse o nome é um advogado, mas você sabe que ele tem uma série, ele tem dezenas de livros sobre a justiça. Então, de forma romanceada. É um livro muito interessante. E como eu sou advogada, meu filho também é, e eu não me importo com páginas brancas. Meu filho, apesar de ser da nova geração, não tem nem 30 anos ainda, também não se importa com as páginas brancas, né? Claro que como ele é da geração de vocês, até prefere as amarelas, mas não se importa com as brancas. Esse livro também é muito interessante, tá, gente? Esse aqui que recém saiu, o meu filho que é escritor comprou, é da Antofágica, o romance de Leite Chatterley. Ele comprou, leu e passou para que eu colocasse no book haul. Quem quiser também pode colocar aí a sua preferência. Tem umas ilustrações bem bonitas, tá? Mas como vem com o postal, como vocês sabem que vem na Antofágica, tem muitas ilustrações mesmo. Então, gente, quem quiser, esse aqui também.
Esse aqui é um clássico, é um clássico, e quando eu era jovem, adolescente, esse livro assim era tipo a modinha, que a gente comprava e lia escondido em casa. Os pais não queriam que a gente lesse, sobretudo as gurias, porque onde já se viu uma mulher casada ter uma amante e as gurias virgens ler essa pouca vergonha e tal, né? Daí, como eu sempre fui, modéstia à parte, vou me exibir agora, eu sempre fui a primeira, eu já ia dizer uma das primeiras, mas eu sempre fui a primeira da classe e sempre fui a que li com mais rapidez as histórias, porque, como eu já contei para vocês, eu fui alfabetizado com 4 anos pela minha mãe, porque quando eu era criança, eu era uma criança muito doente, com muita alergia na pele, que ficavam umas feridas horrorosas, com muita asma. Daí, para eu ter o que fazer em casa, ela me alfabetizou e eu gostei muito de ler. Então, quando eu era adolescente, aquelas minhas amigas que os pais investiam mais em livros, em dinheiro, porque os meus pais não foram muito de investir em livros assim. A minha mãe investiu me ensinando a ler, mas o dinheiro era para outras coisas. Então, sempre, até na faculdade, meus colegas compravam os livros, nem tinham lido ainda, davam para eu ler, porque eu lia mais rápido e já dava palpite, contava se o livro era bom ou não. Então, quando eu fui adolescente, eu fui uma das primeiras a ler esse livro aqui, tá? Que naquele tempo era um horror, tinha que ler escondido. E comprei esta aqui também, uma tragédia grega do Aristófanes, a Lisístrata, porque também é uma leitura obrigatória no vestibular aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa tragédia aqui é a que conta da guerra dos sexos, que as mulheres, a guerra dos, que guerra do sexo? A greve de sexo que as mulheres fizeram, que não deixa de ser uma guerra, né? Porque daí os homens, logicamente, ficaram bem revoltados. Eu não cheguei a ler ainda até o final, eu recém comecei, estou lendo os comentários, mas lá no meu tempo de faculdade de letras já se comentava muito sobre esse livro aqui, e esse livro, ele tem uma, deixa eu ver aqui, ele tem uma comparação assim que a protagonista, que é a própria Lisístrata, se não me engano, ela é tão independente, é uma mulher tão independente quanto é a Antígona de Sófocles, tá? Então ela meio que lidera essa greve aí, tá? Então quem se interessar, também, sobretudo, quem é aqui do Rio Grande do Sul e vai fazer o vestibular da URGS, né? Então esse também. Gente, eu comprei esse aqui da Hilda Ilst. Essa aqui eu sei como tem que pronunciar, sabe por quê? Porque naquelas entrevistas que a gente vê até no YouTube de escritores que conheceram ela, que conviveram com ela e tudo mais, seja quem fala nela e conviveu, disse que sempre ela corrigia quando alguém dizia Hilda Hilst, que ela dizia Hilda Ilst. Então essa aqui eu sei por causa disso, tá? Esse aqui, gente, Pornô Chique, é um nome até bem legal, né? Pornô Chique, o livro Rosa Choque, né? Um rosa forte, eu adorei. Gente, mas o primeiro conto eu não consegui terminar. Eu não sei se é porque eu sou advogada e trabalhei 33 anos na segurança pública, mas assim, ó, eu vou tentar terminar, mas não consegui porque o primeiro conto, que são contos pornográficos, né, quem conta, quem narra o conto é a voz de uma criança. E a criança que é abusada quase todos os dias e que lá pelas tantas ela bota na voz da criança, na ingenuidade da criança,
que aquilo nem é tão horrível, que aquilo nem é tão... não é tão sofrimento, porque o tio que abusa dela dá bastante dinheiro para ela e para a mãe dela. Então eu não consegui ler até o final, achei muito pesado, muito sei lá o que, tá? Mas eu sei que ela é um clássico da literatura, eu sei que ela é polêmica, né? Porque ela passou boa parte da vida escrevendo poemas sem vender muito, sem ser muito requisitada pelas mídias, e depois, lá perto dos 60 anos, ou com 60 anos já, ela começou a escrever a literatura pornô chique, né, como diz, e daí que ela começou a vender bastante. Então eu sei que ela é uma escritora que tem que ser lida e conhecida na literatura brasileira, mas por enquanto nesse livro, pelo menos, eu não consegui passar do primeiro conto. Mas quem quiser, coloca o seu nome aí, quem quiser conhecer, que não conhece ainda, tá? Esses 3 aqui do Saramago são uma coleçãozinha, né? A Viagem do Elefante, mas eu comprei cada dia um, não comprei nem por ser coleção, porque eu sou muito assim da intuição. Vou comprar esse hoje. Aí esse foi o último que eu comprei, A Viagem do Elefante. O Ensaio sobre a Cegueira, que é o clássico que já teve até o filme. E até tá com o nome aqui, porque esses livros aqui do Saramago eu fiz um vídeo que eu intitulei Vamos Organizar Nosso Próprio Book Haul. E vocês foram colocando ali autores que vocês gostariam que aparecesse nos book hauls. E o Augusto colocou, entre outros, ele colocou o Saramago. Então até botei um papelzinho aqui para me lembrar que tinha que ser tinha sido o Augusto que pediu. Claro que eu acho que outros também pediram, mas eu olhei ali dos primeiros comentários, tá? Então do Saramago a gente tem Viagem a Portugal, tem Ensaio sobre a Cegueira e tem A Viagem do Elefante, tá? Todos esses do Saramago. Depois do King, do Stephen, eu sempre digo errado, também foi o Augusto que sugeriu. Então tem esse aqui, Misery, que eu já mostrei num outro book haul, mas como vocês votaram bastante e casualmente ninguém foi sorteado, esse aqui. Esse aqui, A Incendiária, recém eu comprei, não li. Confesso que eu comprei pela capa, eu achei lindo esse amarelo. Olha a professora de literatura comprando pela cor da capa do amarelo. Achei muito bonito. A contracapa, a guarda da capa aqui é bem simplesinha, não é daquelas coloridonas, tá? Então achei muito bacana. Uma criança com o poder mais extraordinário e incontrolável de todos os tempos. Um poder capaz de destruir o mundo. Então, conforme até o nome já está dizendo, a criança tem o poder do fogo, né? De prender fogo nas coisas. Então, é incendiário. E esse aqui, Belas Adormecidas, também é do King, tá? Do Stephen King. Depois, vou mostrar alguns do Machado de Assis. A Caroline que deu a ideia de trazer livros do Machado de Assis. Esse aqui é da Antofágica. O meu filho, que é escritor, também foi ele que comprou. E depois de reler, né? Porque eu já tinha lido em outras edições a Helena, ele passou para que eu colocasse no book haul, porque senão a gente vai acumulando muito livro, tá? Eu não sei, eu não estou mostrando muitos livros, estou passando rápido, né? Aqui no Rio Grande do Sul hoje está um calorão, mas eu não quis que ligasse o ar e nem o ventilador, porque senão eu me boto a tossir.
Esse aqui da Penguin, Esaú e Jacó, que eu já falei para vocês várias vezes, a história dos gêmeos Pedro e Paulo, que brigavam na barriga da mãe, assim como Esaú e Jacó na Bíblia, na barriga da Rebeca, tá? Esse aqui do Machado de Assis, da Dark Side, A Cidade e Seus Pecados, que ele fala sobre o Rio de Janeiro. Ó, que bonito. Bacana, né? Achei muito bonito. E vem com essa... na envelope, eu não me lembro como é que chama quando é assim. É tipo envelope, né? Não, mas não é envelope, é um outro nome que chama. Depois eu me lembro. Outro aqui do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu gostei muito dessa capa, é da editora Autêntica. E interessante que é a apresentação do Luiz Rufato, então tem todo o peso, né, da apresentação dele. Tá quase no fim, tá, gente? Esses três clássicos aqui que eu vou mostrar junto, porque é aquela coleção das miniaturas, eu chamo os pockets da Zahar, que eu acho tão bonitinho. Aqui tem um outro Conde de Monte Cristo, só que é da Zahar, capa dura. Eu acho um amor esses pockets assim, se bem que para ler eu prefiro os pockets da LPM, que daí são brochuras, mas esses aqui para colecionar são coisa mais bonitinha. Então tem o Conde de Monte Cristo, tem a Bela e a Fera, todos da Zahar. A guarda da capa é que não são tão trabalhados, né, como são da Dark Side, mas olha, as letras são bem boas de ser lidas. E o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, eu acabei de falar do Victor Hugo no início do vídeo, né, que eu disse que o Victor Hugo também é um espírito que dita muitos romances, né, Victor Hugo, do Victor Hugo. Então esses três são uns amores, né, por isso que eu apresentei junto, não que eles vão ser sorteados juntos, porque é um de cada vez, mas só para mostrar quem já coleciona e tá faltando algum na coleção, pode pedir qualquer um deles, tá? Qualquer um. Vocês sabem que eu gosto muito de ler por roteiros e gosto de saber, como é que os professores de literatura ou outros escritores ou os editores das grandes editoras colocam os escritores. Então eu comprei esse aqui, 100 autores que você precisa ler. Então achei muito interessante pra gente, eu gosto de ficar comparando, eu adoro esses roteiros de leitura, tá? Então aqui vem os 100 no índice aqui, tá? Tem brasileiro, tem inglês, tem italiano, tem uruguaio, tem 100 autores. Esse aqui também, uma breve história da literatura. Vocês sabem que quem está sempre lendo também tem que saber a história da literatura, também tem que saber a teoria da literatura, porque daí a gente entende melhor o que está acontecendo, por que hoje a tendência é aquela, por que no início do século XX era de um jeito, no início do século XXI era de outro. Então eu gosto de comprar esses livros também e sugiro para vocês também, quando vocês quiserem. Outro guia de leitura também é esse aqui das leituras obrigatórias da URGS. Todo ano eu compro, porque daí vem os comentários dos livros que eu estou lendo
para os alunos que vão fazer o vestibular da URGS, tá? Esse aqui. Esse outro guia de leitura eu achei muito interessante. Esse é do Antônio Fagundes, mas eu gostei porque ele divide entre clássicos, autores contemporâneos, e ele coloca ilustrações. Não sei se tá dando para ver. Alguns até vem a capa do livro aqui para a gente ver. Então é um guia de leitura bem bacana. Ele coloca a resenha do livro, os comentários. É bem bacana, eu adorei. Não li todo ainda, mas adorei. E esse aqui, Antologia da Literatura Fantástica, eu gostei muito porque a gente vendo esses autores aqui, o Adolfo Casares, o Jorge Luiz Borges e a Silvina Ocampo. Então, gostei muito também. Eu não sou muito de ler com tanta frequência literatura fantástica, mas tem umas que a gente não chega a falar assim, é uma literatura fantástica, porque hoje, 2023, hoje, século 21, as pessoas meio que misturam a literatura fantástica com a literatura de terror, faz uma mistura. Como eu gosto de ler a parte teórica, eu vejo que fica bem misturado. Então tem livros de literatura fantástica que eu gosto e tem livros que dizem, literatura fantástica, são classificados como literatura fantástica. Tu vai ler, é mais de terror do que fantástica, tá? Mas tem alguns de literatura fantástica muito bacanas. Então eu quis ler também esses aqui. E agora, por último, acho que eu já mostrei todos, só falta esse aqui, de uma das irmãs Brontë. Vou abrir, mas o que comprei também. Todos os livros que estão aqui, nós que compramos aqui em casa, viu, gente? Nenhum eu recebi de editora. Pode ser que um dia eu receba, daí eu vou sortear mais ainda. Então essa aqui é A Inquilina. Essa aqui é outra, eu não tinha aberto, mas eu já sabia, porque eu já tinha me falado. Que esse aqui é outro livro daqueles que quando eu comprei um outro esses dias, que até vocês, é um book haul que tá para ser sorteado, e vários de vocês, para minha surpresa, preferiram esse que vem com isso aqui descolado. Não sei se era uma tendência, a editora estava querendo testar. Então eu tenho esse das irmãs Brontë